Olá, como estão? Eu gostaria de acolhê-los com o versículo lema dessa semana, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 132, do verso 9. Eu vou ler o 8 também, para ficar mais fácil a compreensão. Que diz assim, começa assim: Ó Senhor, vem para o teu templo com a arca da aliança que representa o teu poder e fica ali para sempre. Então agora vem o meu versículo lema dessa semana: que os teus sacerdotes façam sempre o que é certo, que os teus servos fiéis gritem de alegria. Esse é um salmo de louvor a Deus que Davi escreveu. Naquele tempo, a arca da aliança representava a presença de Deus. Davi suplica então que Deus viesse com a presença dele e que os sacerdotes sempre se encontrassem corretos, justos diante de Deus, e que os servos de Deus sempre se estivessem felizes, entoando louvores a Deus. Com a morte de Jesus na cruz, nós não temos mais a necessidade de ir até o templo, ir até a arca da aliança, para estar na presença de Deus. Deus está na nossa presença, nós estamos na presença de Deus a todo momento. Que Deus possa sempre nos encontrar justos, limpos e entoando louvores a Ele. Amém? Tu és nosso sol de verão em dias de inverno. Tu és a flor primaveril ao findar nosso outono. Tu és a brisa suave em calor escaldante. Tu és em tempos de seca a chuva abundante. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. Tu és a lua que invade noite longa e escura. Tu és a verdade ofuscada que a gente procura. Tu és o silêncio que acalma o mundo agitado. Tu és a força que une o que está separado. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. Tu és nosso alívio e socorro em meio à amargura. Tu és em momentos de dor nosso alívio e cura. Tu és a trilha aberta em matas selvagens. Tu és a fonte a jorrar em secas pastagens. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós.
força que vem da fraqueza e se faz fortaleza. Então nós, tu és Deus, nosso Deus, Salvador. A reflexão de hoje é baseada no Evangelho de João, no capítulo 11, capítulo que relata a morte de Lázaro, um amigo próximo de Jesus. Conforme diz nesse capítulo, Jesus estava em um local diferente e foi até Betânia, onde Lázaro havia sido enterrado. E quando Marta, irmã de Lázaro, viu Jesus chegando, ela correu até Jesus e, sabendo de todos os milagres que ele havia feito já, curando enfermos, ela disse: poxa, Jesus, se tu tivesse chegado mais cedo, quem sabe Lázaro não tivesse morrido. Então Jesus diz para ela: mas Marta, Lázaro vai ressuscitar. E Marta então responde para Jesus: sim, Jesus, eu sei que Lázaro vai ressuscitar no fim dos dias, quando todo mundo vai ressuscitar. E Jesus repete então mais uma vez: não, Marta, Lázaro vai ressuscitar. Onde que vocês o colocaram? E aí então, diz assim, em João, capítulo 11, dos versos 39 a 44, quando eles chegam até o local onde Lázaro havia sido enterrado. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, e os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados, com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Até aqui a leitura. A atitude de Marta é muito interessante porque o fato de Lázaro ter morrido fez Marta pensar que não havia mais volta, exceto no fim dos tempos, quando todos os mortos serão ressuscitados e estarão diante de Deus. Eu não julgo a atitude de Marta, porque eu, no lugar dela, teria a mesma atitude. O que Jesus fez ali contraria tudo o que nós aprendemos nas aulas de biologia. Mas como o próprio Jesus diz no texto, esses milagres acontecem para que todos aqueles que estão presenciando aquilo creiam que Jesus foi enviado por Deus. Muitas vezes, certos tipos de milagres mesmos acontecem ao nosso redor e nós não nos damos conta. Passamos despercebido ou procuramos alguma explicação lógica para isso. Marta cria que Jesus pudesse curar um enfermo, mas não cria de fato que Jesus pudesse ressuscitar um morto. E Jesus fez isso, para que todos crescem que ele era enviado por Deus. Eu me recordo, quando falo sobre esse tipo de milagre, e qualquer outros milagres também, que muitas vezes nós procuramos encontrar respostas sobre como acontece, por que acontece. Eu me recordo de um devocional que o pastor evangelista Alcides Yukish escreveu. Um devocional que me ajudou muito nesse sentido, a compreender como que a coisa funcionava. Diz assim o texto: um homem simples do campo aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Ao ler a Bíblia, descobria sempre novas maravilhas que o levavam a exclamar: Aleluia! Louvado seja Deus! Causava-lhe grande admiração o milagre que Deus havia feito abrindo o Mar Vermelho e levando o povo de Israel por entre o mar. Conversando sobre isso com um homem que se achava muito estudioso, esse disse: Mas, meu caro amigo, como você pode ser tão ingênuo
e acreditar que Deus fez um milagre assim como está descrito na Bíblia, tudo tem uma explicação lógica. O que ocorreu certamente foi um terremoto que de alguma forma estancou a água até o nível de uns 5 centímetros. Assim, foi possível o povo atravessar o Mar Vermelho. Milagres não existem. Tudo tem origem natural. Essa explicação deixou o homem do campo pensativo, e ele respondeu: certamente você tem razão, já que estudou muito e é inteligente. Depois de algum tempo, continuando a ler sobre a travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho, novamente exclamou: maravilhoso! Louvado seja Deus! O estudioso já se afastara quando ouviu a exclamação. Apressadamente voltou para corrigir o homem do campo mais uma vez. Então já esqueceu da minha explicação? Não, não. Não duvido da sua explicação, porque o senhor é estudioso e eu não. Mas continuei a ler que o faraó, querendo alcançar os israelitas, afogou-se com todo o seu exército na água do Mar Vermelho. Imagina só, Deus conseguiu fazer um grande exército afundar-se em uma água que não tinha mais do que 5 centímetros de profundidade. Como Deus é maravilhoso! Aleluia! Com essa explicação, o homem que se considerava sábio nada mais soube dizer. Eu sempre tive minhas dúvidas a respeito de milagres. Ouvi alguns testemunhos de pessoas contando alguns milagres que aconteceram em suas famílias ou até nas próprias vidas delas. E eu ficava um pouco com o pé atrás, eu pensava, poxa, será que isso aconteceu assim mesmo? E eu lembro que quando eu li esse devocional, eu parei de me questionar se isso realmente tinha acontecido ou não, da maneira como a pessoa havia me contado. Me causava um certo espanto, talvez, estar na pele daquele estudioso que, apesar de crer que estava fazendo certo, estava conhecendo a verdade, na verdade, estava apenas atrapalhando a fé de um novo cristão. Muitas vezes, com as nossas explicações lógicas para tudo, nós acabamos apagando essa fé nas outras pessoas. Uma fé que Deus alimenta, como nós bem lemos no verso do texto ali, quando Jesus mesmo dizendo que aqueles milagres eram operados para que o povo percebesse que Jesus havia sido enviado por Deus. Dessa maneira, negligenciando os milagres que ocorrem na nossa volta, quando nós nos contentamos com explicações lógicas, nós acabamos tirando o poder de Deus de cena. É como se nós orássemos pedindo o auxílio de Deus e quando o auxílio vem, então a gente olha para Deus e diz: ó Deus, não precisa mais que já me ajudaram aqui. É mais ou menos assim. E aí quando fazemos isso, nós nos colocamos no lugar do estudioso, que só atrapalhou em vez de ajudar. Enquanto aquele novo convertido, que estava lendo a Bíblia, que estava chocado com tudo, estava impressionado com tudo aquilo que estava acontecendo, não sabia mais o que fazer diante daquelas explicações. Mas de repente Deus é tão grandioso que ele continuou lendo o texto e aquela explicação lógica exigia muito mais fé para crer naquela explicação do que crendo na própria Bíblia. Afinal de contas, um exército inteiro morrer em 5 centímetros de água não é muito fácil de acreditar. É mais fácil então acreditar que Deus abriu o mar, eles passaram e depois o mar se fechou em cima do exército, do que crer que o exército inteiro morreu na água rasa. Deus opera milagres na sua volta também. Ele está sempre conosco. Esses milagres servem para gerar fé ao nosso coração. Peça que Ele te mantenha atento aos milagres que Ele opera na sua volta, para que dessa maneira Deus consiga alimentar a fé no seu coração e você consiga andar sempre junto dEle. O Espírito de Deus está
convido para termos uma palavra de oração. Amado Pai, nós te louvamos pelos milagres que o Teu Filho fez aqui na terra, Deus. Nós te louvamos pelas Bíblias que nós podemos ler e ouvir e ler sobre esses milagres, Pai. Nós te pedimos, Pai, que Tu abra os nossos olhos para que nós vejamos a Tua ação no nosso meio, Deus. Que nós possamos ver esses pequenos milagres que Tu faz à nossa volta. E que essa Tua ação alimente no nosso coração, Deus, uma fé verdadeira. Uma fé que nos mantenha junto de Ti, Pai. E nos faça Te buscar cada dia mais. Te pedimos, Pai, que Tu guarde cada um aqui, Deus. Cada um que assiste esse culto, Pai, que ouve. Te pedimos que Tu esteja com cada um desses, Deus. Mostrando que Você está junto com eles sempre, independente da situação, Pai. E tudo mais nós colocamos na oração que o Teu Filho nos ensinou. Quando juntos oramos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma abençoada semana a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.